Continuamos então falando sobre HPV. HPV, papiloma vírus humano, a infecção sexualmente transmissível, cujo agente é viral, mais comum na população, não só aqui no Brasil, no mundo. Por quê? Porque o HPV é um vírus que tem uma resistência muito grande e ele é transmitido por contato de pele com pele. Então, o contato íntimo geralmente é a causa da transmissão do HPV. E o que torna esse tipo de vírus tão comum é porque ele está muito espalhado na população sexualmente ativa e ele é assintomático na grande maioria das vezes. Como assim, Dr. Walter? Exatamente, a pessoa tem contato com alguém que tem o vírus, se contamina com o vírus, mas ele fica quietinho, dormindo, sem se manifestar. Porém, em algumas pessoas, o vírus pode ter manifestação clínica e que, basicamente, existem dois tipos principais de manifestação clínica, que seria a manifestação que multiplica as células da própria pele, causando, então, as verrugas genitais, que são conhecidas como condilomas, ou alterações mais profundas na arquitetura do epitélio, gerando, então, o carcinoma escamoso, que é um tipo de câncer que vai afetar a pele e a mucosa das regiões infectadas. Então, esse carcinoma pode aparecer no colo uterino, que é uma região muito sensível da mulher, uma vez infectada pelo HPV de alto risco, e vou falar o que é essa diferença entre alto risco e baixo risco. Também pode acontecer o desenvolvimento de câncer no ânus, na região, na parede anal, na orofaringe e no próprio pênis. Então, reparem, essas áreas, uma vez infectadas pelo HPV, e se o HPV for de alto risco e tiver uma permanência longa no organismo, ou seja, se o sistema de defesa, o sistema imunológico não conseguir erradicá-lo, ele vai desenvolver no longo prazo o câncer. Então, reparem, é uma doença potencialmente maligna, então a lesão pode evoluir e virar um câncer, mas ela tem um período relativamente longo em que, uma vez sendo diagnosticada e tratada adequadamente, a pessoa não vai ter maiores problemas. A grande lacuna que existe aí é exatamente no desconhecimento das pessoas ou na impossibilidade de acesso aos serviços de saúde, o que infelizmente é uma realidade no Brasil. Então, HPV, o papiloma vírus humano, existe uma família, muitos subtipos de vírus, quase 200 subtipos, sendo que alguns são classificados como alto risco e outros baixo risco. Alto risco significa o quê, Dr. Walter? Alto risco para o desenvolvimento de câncer. Os dois principais subtipos que estão muito relacionados com o câncer do colo do útero é o subtipo 16 e 18. Daí a existência da vacina bivalente, que cobre exatamente esses dois subtipos. Mas existem outros subtipos de alto risco que foram contemplados na vacina quadrivalente e na nonavalente. 7 desses subtipos protegidos pela vacina são pertencentes ao grupo de alto risco. O baixo risco seriam, mais comumente causam, as verrugas genitais, ou a gente chamaria neoplasias benignas, ou seja, a célula se multiplica, mas ainda é mantida sob certo controle. As verrugas genitais produzidas pelo HPV têm um nome muito característico, condiloma acuminado. E aqui tem uma foto, uma imagem para vocês do que seria essa verruga típica do HPV. E essa verruga, no interior,
é conhecida como crista de galo por essa característica, ela tem um bordo frangeado. Algumas descrições, ela tem um aspecto de couve-flor. E realmente, principalmente se você botar uma lupa na verruga, você vai ver que ela tem uma superfície bastante irregular. E a característica da verruga do HPV é que ela é auto-inoculada. O que significa isso, Dr. Walter? Onde a verruga encosta na pele saudável, ela pode criar um filhotinho. Então, geralmente, o que o homem percebe, e o homem tem essa vantagem anatômica, que vantagem? Ao fato de poder examinar a sua própria região genital. Ele permite que o exame identifique a verruga mais precocemente do que as mulheres que têm o canal vaginal e o próprio colo do útero inacessível ao autoexame. A mulher tem a vantagem de ter o hábito, desde a infância, de visitar o médico regularmente. E especialmente a ginecologista, ela consegue acompanhar esse aspecto da saúde da região genital feminina bastante de perto. E uma das grandes preocupações é exatamente com as lesões neoplásicas ou as lesões malignas, e por isso o famoso Papa Nicolau, ou exame preventivo. Então, na mulher, há esse hábito de visitar o ginecologista. O homem tem construído essa dinâmica de fazer exame periódico mais recentemente, o que é uma coisa, na minha opinião, muito interessante, principalmente para receber informação qualificada e tomar as decisões individuais. Então, as verrugas genitais, as chamadas verrugas do HPV, ou verrugas anogenitais, é também um termo bastante utilizado, ela tem essa característica que eu expliquei, e ela é uma manifestação da atividade do vírus. Então, a pessoa que tem a verruga passa a ser considerada portadora do HPV. Geralmente, a verruga é provocada por subtipos de baixo risco para o câncer. Infelizmente, na verruga podem ter múltiplos subtipos, então isso não pode ser uma garantia para a pessoa não se preocupar em tomar as devidas decisões bem fundamentadas com informações qualificadas. Como é que a gente trata a verruga? A verruga ela é destruída, porque isso diminui o risco de transmissão, mas não elimina completamente. Então isso também é uma informação muito importante. Tem pessoas que têm o HPV, são portadoras do vírus, ele é completamente assintomático ou ele provoca lesões planas, lesões que não são identificadas facilmente a olho nu. Então a pessoa pode ser portadora, transmitir o vírus, mas não ter conhecimento da presença do vírus no organismo. E aí, alguns pacientes chegam no consultório, doutor Walter, quero fazer um exame para saber se eu tenho HPV. E aí é frustrante, mas é importante que o paciente receba a informação verídica. Não existe um exame que permita identificar quem é portador do HPV e quem não é portador do HPV. Como eu já expliquei, não há um exame de sangue que identifique a sorologia dos anticorpos, como a gente faz, por exemplo, para o herpes, para a sífilis, para clamídia, para as hepatites de transmissão sexual. Então, não há um análogo desse tipo de exame para o HPV. Única forma de identificar o HPV é a manifestação clínica, a presença de uma lesão típica do HPV, ou um exame específico realizado, que a gente chama captura híbrida, mas com um grande desafio. Eu preciso capturar células da pele, da região genital, que estejam acometidas, infectadas pelo HPV. E aí eu não tenho como passar uma escova ou colher célula de toda a região genital do indivíduo para saber se ele é portador ou não. Não existe isso. Na verdade, existe a chamada peniscopia, que seria um exame
específico feito pelo médico no consultório, aonde ele utiliza um reagente, o ácido acético, colocado em contato com a pele da região genital, e esse ácido acético reage com as regiões que têm um potencial inflamatório e marcariam áreas, ficaria então, com a ajuda de um colposcópio ou de uma lente, um magnificador da imagem, ficaria evidente aonde há área suspeita. E dali a gente tenta colher material para fazer a chamada captura híbrida. Captura híbrida, o que é? É a pesquisa da presença do DNA do vírus HPV nas células da região genital do homem que pode ou não estar infectado. Então esse é um exame que hoje tem indicações muito precisas. Não é um exame que a gente faça um screening na população. Já pensou fazer a peniscopia em todos os homens para saber quem tem o vírus? Não tem sentido. Ah, por quê, Dr. Walter? Porque, número 1, o vírus está presente em muitos homens. E na grande maioria, na esmagadora maioria, os estudos sugerem 95% das vezes, essa infecção é inofensiva. Ela não permanece. O sistema imunológico trata disso, resolve. Nos 5% em que ela permanece, a gente teria que se preocupar com os subtipos de alto risco para o desenvolvimento de câncer, como eu falei. Então vejam como é algo bastante selecionado. Então não é para todo mundo, mas sim para um pequeno grupo que permanece com o vírus de alto risco. Alto risco para o câncer. O câncer do colo do útero, o câncer do colo do útero na mulher é um poderoso marcador da presença do HPV, porque praticamente 100% dos casos de câncer do colo do útero tem na sua origem a presença do vírus HPV de alto risco. Então, para um parceiro, o homem que tem relação com uma mulher que tem HPV de alto risco confirmado nos exames dela, e mais, que tenha lesões já que a gente chama pré-malignas, lesões no colo do útero ou na região genital, que tem um potencial de se desenvolver de maneira maligna, ou seja, virar câncer, nesse homem vale a pena uma investigação com a peniscopia para a gente destruir áreas suspeitas e eliminar a possibilidade do homem ser um fornecedor de vírus de alto risco para essa parceira. Mas a atitude, na minha opinião, e quem já acompanhou comigo sabe disso, eu sempre justifico o cuidado com a recomendação de se usar o preservativo como uma maneira de proteger o colo do útero da mulher, principalmente uma mulher que já sabe que tem o vírus, que o vírus desenvolveu e está causando uma lesão inicial que vai ser removida, vai ser tratada pelo ginecologista, mas que a gente pretende protegê-la o máximo possível. Então, o cuidado em relação a proteger a mulher é o objetivo principal quando a gente fala das medidas de prática do sexo seguro, focando no HPV. Para o homem que tem relação com outro homem, o canal anal reto também é bastante suscetível à possibilidade do HPV de alto risco e a conduta de proteção também é aconselhada. Por quê? Porque o coito anal sem proteção cria portas de entrada para que, se o parceiro tiver a presença do HPV de alto risco, ele tem maior chance de ser transmitido quando há microabrasões no epitélio. E a gente sabe que o epitélio de revestimento do canal retal é inapropriado para o trauma do coito. Daí a utilidade do preservativo lubrificado com essa dupla condição de proteção, onde ele lubrifica e diminui as microabrasões e ele serve como uma barreira
No caso do HPV, a gente sabe que o preservativo não confere uma proteção de 100%, porque parte da haste peniana, bolsa escrotal e a própria região do púbis não ficam completamente protegidas, porém os estudos mostram que há sim uma redução na transmissão do HPV com o uso do preservativo, tanto para os casais homoafetivos quanto para os heterossexuais. Então, a gente, como médico que está orientando uma pessoa com as recomendações para a prática do sexo seguro, é claro que a visão é sempre de oferecer para o paciente, para aquele indivíduo, o que mais se adequa às suas práticas, mas o preservativo, apesar de muita gente não gostar, ainda é uma proteção importante, não só para o HPV, mas para várias ISTs, ok? Ficamos aqui com um vídeo um pouquinho mais longo, mas o assunto ainda não está completamente abordado e vamos continuar falando sobre HPV. Ficou com dúvida? Quer uma resposta direta? Manda aqui um e-mail, 100% de confidencialidade. Quer fazer um comentário? Encaminha aqui para a gente. Faz o nosso vídeo circular mais. Encaminha para alguém que você gosta, que você acha que pode se beneficiar com a informação.